aqui. Senhor meu Deus e nosso Pai, nós estamos aqui em Tua presença mais uma vez para receber de Ti a Tua bênção. Olha para cada vida que está conosco nesse espírito. Para que Teu nome seja glorificado, porque nós estamos aqui, como foi combinado. Foi combinado, Senhor. Nós combinamos estar hoje, 22 horas, aqui em Tua presença, nesta casa de oração, apresentando cada vida conosco no mesmo espírito, para receber a direção do Senhor, como esta canção que acabamos de cantar. Em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem, e é meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, para que todos cantem na mesma voz essa oração. E que tipo de oração precisamos apresentar a Deus e cantar a uma só voz? Apresentar diante dele a qualidade da fé que ele quer encontrar naqueles que se apresentam e buscam exatamente o que Deus fez no passado na vida desses homens, a exemplo de Abraão, como está aqui, Isaías capítulo 51. O Senhor Deus diz: escutem. Nota que ele chama a atenção, ele chama as pessoas para ouvir com o espírito, e não somente com os ouvidos da cabeça, que leva para a mente e faz você interpretar tudo que está ouvindo à luz de tudo que já ouviu. Deus quer que você escute com os ouvidos do espírito. Por isso que ele diz: escutem, os que procuram a salvação, o livramento, os que querem ver a manifestação do poder de Deus, os que querem que Deus faça em suas vidas o que não está fazendo pela vida da maioria e de muita gente boa que se esforça, mas que infelizmente, meu amigo, passa por esta terra duramente oprimido, sem conhecer o poder de Deus, e morrem sem ver a justiça. Escutem os que procuram a salvação, os que pedem a minha ajuda. Lembrem da rocha da qual foram cortados, da pedreira de onde foram tirados. Deus está dizendo: observe como vocês surgiram do meio do nada. Uma mulher idosa e estéril, um homem que recebeu de Deus a ordem de seguir rumo ao deserto, sem saber para onde ia,
E Deus deu-lhe uma terra seca e um ventre estéril. E é por essa razão que ele diz no versículo 2: pensem no seu antepassado Abraão e em Sara, de quem vocês são descendentes. Abraão não tinha filhos quando eu o chamei, mas eu o abençoei e lhe dei muitos descendentes. Eu, o Senhor, terei compaixão de Jerusalém. Em outras palavras, terei compaixão de quem se apresenta diante de mim no mesmo espírito que encontrei em Abraão. Quando o Senhor teu Deus desenvolveu naquele homem um nível de confiança muito elevado, a confiança que produz a paz, porque você sabe, se você realmente confia em Deus, quando você está em paz. Porque quando você confia alguma coisa nas mãos de alguém, e você confia verdadeiramente, a primeira coisa que surge em seu coração é paz, é segurança, porque você entregou na mão de quem você confia. Por isso que essas orações, às 22 horas que nós fazemos aqui todos os dias, não pode em nenhum momento você se apresenta diante de Deus aqui comigo, e depois desta oração finaliza o dia no mesmo espírito da ansiedade, preocupação, finaliza o dia no mesmo espírito daqueles que desprezam a palavra de Deus, daqueles que nunca tiveram uma experiência com Ele, porque aceitaram o destino que a vida escolheu para eles. E vivem do consolo dos homens. Não tem coisa pior do que consolo, quando a pessoa torna-se viciada do consolo de alguém que, em nome de Deus, se apresenta como aquele que está disposto a lhe sustentar em oração. E quando você aceita isso, você desabilita a sua força. Você destrói a confiança que Deus começou a desenvolver em você. E por que eu digo que você destrói? Porque não tem como você confiar em Deus totalmente enquanto está com sentidos voltados para alguém que te sustenta em oração, porque você julga que os que te apresentam diante de Deus em oração têm mais comunhão com Deus do que você. E como que num ambiente desse a fé que agrada a Deus pode nascer? Não nasce. E tem muitas pessoas agora me assistindo que estão exatamente como esta música do Roberto Carlos, quando ele disse: em cada esquina eu vejo o olhar perdido de um irmão, em busca do mesmo bem, na esperança de ter o seu destino guiado por Deus. Mas isso não acontece. E por que não acontece? Porque Deus não se compromete com quem se apresenta diante dele com seus sentidos voltados para alguém. E você está aprendendo aqui comigo a se libertar de todas estas esperanças e expectativas, porque Deus está te ensinando a andar na presença dele, a depender da sua força e a desenvolver coragem. Um tipo de coragem, meu amigo, sem a qual as suas ações são contaminadas
com o espírito do medo, da insegurança, que vai sabotar todas as suas decisões e escolhas, vai roubar o brilho que deve ser encontrado nos olhos daquele que se relaciona com Deus. E você começa a ser desprezado pelo mundo, porque o mundo debocha de pessoas que se relacionam com ele com sentimentalismo e sentimento precário de necessidade. E quanto mais tímido, mais o mundo exige respeito de você. Por isso preste atenção que quanto mais tímido, quanto mais retraído, quanto mais dependente, sentimental, mais o mundo pisa. E isso acontece demais. E me parece que Deus permite que seja assim justamente para que o indivíduo acorde e descubra através do sofrimento que está no caminho errado. Porque o que Deus responde? Lágrimas, choro. E foi isso que você aprendeu. E tem até música que te diz que se você quiser vitória, vai chorando, geme e chora. E eu não duvido das boas intenções e do espírito da sinceridade do compositor, mas o que Deus realmente espera não são lágrimas. Que se há uma coisa que não resolve o problema em determinados momentos da vida, são lágrimas. Está escrito aqui no livro de Números, que o povo chorou a noite inteira, quando tomou conhecimento que Deus não ia mais com eles, e que todos seriam desprezados no deserto por conta de 40 anos, que Deus deu como um tempo limite, para que aquele povo se levantasse diante dele, mas volta e meia queriam retornar para o Egito, para os seus antigos senhores, estavam sempre fazendo queixa do que acontecia e se apresentavam diante de Deus no deserto, com o mesmo espírito com que muitas pessoas se apresentam hoje nos templos, e foram rejeitadas e não tomaram posse da promessa, mesmo depois da libertação do Egito. Morreram todos no deserto. E essa é a parte trágica dessa experiência do Êxodo. Milhares de pessoas morreram no deserto e não viram a glória de Deus. E isso é uma coisa tão terrível e contamina o homem que nem Moisés conseguiu entrar. O homem que recebeu o título de homem mais manso de toda a terra, foi contaminado com a perturbação mental daquela gente, e é por isso que você deve ter cuidado. Por quê? Porque Deus sabe que você quer vitória, que você precisa ser vitorioso, principalmente no Brasil, porque vencer financeiramente no Brasil, alcançar êxito, ter vitória, não é avareza, é necessidade. Para você viver bem no Brasil, você tem que ser rico, para poder garantir a qualidade da vida que merece, para não viver na dependência do Estado e na esperança da generosidade dos outros. Então você precisa prosperar. Mas o que você oferece para Deus? Lágrimas. Quando as coisas dão errado, você chora, 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 tentando tocar o coração de Deus com sentimentalismo. E chorar é bom porque lava a alma, mas se apresentar diante de Deus nesse espírito, não pense que esta é a vontade dele, porque essa não é a fé que ele quer encontrar em você. A fé que Deus valoriza é aquela em que a tua confiança, enquanto aumenta, a tua paz torna-se maior, deixando claro que você verdadeiramente está seguro na presença de Deus. Mas o que você oferece? Lágrimas e cascas de feridas. Extremamente desagradável falar isso, mas é verdade.
E você aprendeu que é chorando que Deus te atende, porque Deus não aguenta ver a lágrima do crente. Eu não sei disso não. O quanto de gente que morreram tudo no deserto, choraram a noite inteira e Deus não mudou o pensamento de Deus, não convenceram Deus, porque Ele não pode ser manipulado. Deus deu 40 anos e aquela gente não se aprumou. Então o sentimentalismo vai dar errado. O que você vai fazer é fazer o que Ezequiel fez, quando o Senhor disse: Ezequiel, põe-te em pé e falarei contigo. Você precisa colocar o seu espírito de pé, se impor. E quando você se impõe, a força que é necessário chega. Quando você se compromete, a providência divina entra em ação. Quando você não se deixa levar pelos sentimentos, pelo que ouve, pelo que vê, quando você não confunde a fé com sentimento algum, você pode estar se sentindo mal, pode acordar péssimo, mas o seu espírito está firme. E é esta firmeza que vai garantir a bênção de Deus em sua vida, em resposta às suas honras, e não ao seu sofrimento, às suas lágrimas, ou às suas feridas, depois de ter subido de joelhos às escadarias, porque é como se Deus tivesse prazer em ver o teu sofrimento e o teu sangue escorrendo. E esse Deus sádico, na mente de muitos, só atende quando te vê sofrer e chorar. Imagina você. Então hoje você muda totalmente essa mentalidade, vai orar comigo agora e vai apresentar diante de Deus um outro espírito, um espírito de quem se compromete com Deus e com a sua consciência, para que você não seja mais um dentre esses que Roberto Carlos encontra na esquina com o olhar perdido, sem saber qual direção tomar na vida, mesmo diante de todas as promessas e mesmo diante de tudo, quando Deus disse: olhai para Abraão e veja o que eu fiz com este homem no meio do nada. Dei-lhe uma terra seca e uma mulher estéril e levantei uma nação. E eu posso mudar a vida de qualquer pessoa que se apresenta diante de mim, desde que apresente o mesmo coração, a mesma disposição que Abraão apresentou diante de Deus. No meio daquela situação, ele não ficou na esperança de receber consolo de alguém, e não foi um homem que obedeceu a Deus porque ouviu um sacerdote falar, alguém lhe chamar a atenção. Muito pelo contrário, a lei que veio 400 anos depois de Abraão, que obrigava o povo a comparecer honrando o Senhor com as primícias das suas produções, essa lei nem existia. Abraão fez isso espontaneamente, por reconhecer que estava diante de Deus, que tem o poder de fazer coisas incríveis, impossíveis e extraordinárias. Por isso que está registrado em Gênesis capítulo 17. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele disse: Abraão, eis que hoje eu faço uma aliança contigo e te abençoarei extraordinariamente. E é o que Deus quer fazer com você que está me assistindo agora. Deus quer que você, daqui até o final do ano, tenha uma experiência de topo de montanha com bênçãos extraordinárias. Mas para isso você precisa apresentar diante de Deus uma fé extraordinária, algo totalmente fora do comum. A qualidade da fé que não é qualquer um que oferece, que repousa sobre a paz, como resultado desta confiança que você apresenta diante de Deus, enquanto está fazendo o que é necessário, honrando a Deus, para que a bênção de Deus se manifeste.
E quando Abraão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele. Quando tudo parece que está no fim, Deus disse: está só começando. E o Senhor disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. E eu farei a minha aliança com você e lhe abençoarei extraordinariamente. E é essa bênção extraordinária que o Senhor nosso Deus quer compartilhar com você, porque a palavra de Deus é viva. Quem passou foi Abraão, mas a palavra de Deus não muda, permanece eternamente. E a palavra viva, que penetra uma profundidade, que segundo o que está escrito, até o ponto de dividir a alma do espírito, esta palavra está viva, e diz que é eficiente para discernir intenções do coração e pensamentos. E Deus está discernindo o teu pensamento agora, para que a intenção do teu coração seja ajustada, para que quando ele vier ao teu encontro, ele encontre alguém nesse mesmo espírito. Um homem que, quando foi alvo do olhar de Deus, Deus viu que ali não havia ninguém dentro dele. Ele era só quando o Senhor Deus o chamou, conforme está registrado aqui em Isaías, no capítulo 51. Significa um homem que lançava sobre o deserto, sobre as circunstâncias, sobre as pessoas, nenhuma expectativa, nenhuma esperança. Um homem destituído de qualquer expectativa do mundo. E estava totalmente conectado com Deus. E quando Deus viu que aquele homem estava só, embora numericamente acompanhado, porque ele estava com a sua família, mas quando Deus disse que era Abraão sozinho, Deus está dizendo que quando ele olhou para o coração de Abraão, não encontrou nenhum plano B, não encontrou nenhum coração voltado à intenção, a alguém que pudesse ajudá-lo naquela jornada. Um homem totalmente entregue à providência divina, na convicção que se Deus não viesse ao seu encontro, ele estaria perdido. Estava perdido. Igual a mulher do fluxo de sangue que recebeu o benefício, depois de ter buscado todos os recursos, quando falhou tudo, foi que ela partiu para cima de Jesus e recebeu a bênção. Podia ter recebido antes, sem ter que ter gastado um centavo, mas me parece que o homem só se apresenta diante de Deus como última esperança, depois de ter buscado como primeiro, em primeiro lugar, o auxílio dos homens. Mas Deus, que se apresenta como o primeiro e o último, é aquele que, quando encontra o teu coração na posição certa, ele se manifesta para fazer uma aliança contigo e para fazer em tua vida o que não está fazendo pela grande maioria. E é exatamente isso que faz a diferença, porque Deus vem ao teu encontro agora, se inúmeras pessoas estão padecendo das mesmas necessidades que você. Por quê? Porque você recebeu a oração de um profeta? Porque você visitou um templo? Porque você está participando de uma devoção que te tornou dependente a alguém que tem a visão de Deus? Ou porque Deus, quando olhou para você, encontrou uma pessoa firme e segura, totalmente comprometida com a sua promessa, e que diante das circunstâncias da vida consegue provar verdadeiramente que a sua dependência total e a sua confiança está em Deus. Mas o que acontece? O contrário. Muitas pessoas que, quando passam por algumas experiências, começam a se humilhar diante do homem, a pedir ajuda,
a comparecer com a cabeça sem o óleo da unção, como Jesus disse, que quando jejuares, unge a tua cabeça com óleo para que os homens não vejam que você precisa. Porque se você deixar que os homens sintam pena de você, em verdade já recebeste a vossa recompensa. Mas a maioria, enquanto busca a presença de Deus, é nesse espírito de quem sente pena de si mesmo. E aí, meu amigo, vai dar errado. Porque os homens que Deus procura para fazer aliança têm outro espírito, é outro calibre, vivem em outro espírito. Então apresente a Deus agora a sua vida, diga para Ele: Deus, eu estou aqui nesse propósito, às 22 horas, apresentando diante do Senhor meu destino, a minha vida, porque eu quero a manifestação do Teu poder, e daqui até dezembro, eu quero que o Senhor me mostre onde eu tenho errado, onde está o meu coração, porque o Senhor sabe o endereço, quem não sabe ainda sou eu. E Jesus disse: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E sabe qual é o problema do homem? Jesus sabe o endereço do seu coração. Havia um homem que a Deus se dirigia 3 vezes ao dia, em oração. O cara foi jogado na cova dos leões. Os inimigos deste ato não gostaram, e daí? E o lançaram na cova dos leões. Daniel, Daniel, aonde estás? E Daniel prontamente ao rei falou: o Deus do céu para que mandou um anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. Todos os homens que passaram por experiências de confiança em Deus foram levados até as últimas consequências e não abriram. O Deus do céu para que mandou um anjo, fechou a boca dos leões e me salvou. Ore comigo. Senhor meu Deus e nosso Pai, a semelhança de Daniel, de Abraão, Isaque, Israel e todos que buscaram a Tua presença e viram a manifestação do Teu poder e ficaram assustados com tudo que o Senhor fez, foram homens que passaram por experiências que deu a eles a oportunidade de provarem quem verdadeiramente confiavam. E é por essa razão que o Teu povo está aqui diante de Ti, para apresentar diante de Ti, nesse momento de devoção, a sua confiança, para apresentar o seu coração, a sua petição, o seu desejo, as suas necessidades, para apresentar diante de Ti esta ansiedade que está tirando o Teu povo da Tua presença, está fazendo dessas pessoas totalmente covardes diante do Deus de Abraão, Isaque e Israel. Buscamos ao Todo-Poderoso, na certeza que nesta noite o poder do Teu Espírito está trazendo a força e a coragem, e que nesta noite, no leito em repouso, os Teus servos sejam fortalecidos e eles possam ver
a manifestação do teu poder. Venha, Espírito Santo, ministra a tua força e repreende todo o mal, a doença, a inveja, a angústia, a tristeza, a amargura, a mágoa, o ressentimento, lembranças do passado, experiências desagradáveis, ansiedade, perturbação e a loucura. Que o Senhor nesta noite entre nesta casa, manifestando o poder do teu Espírito e curando a enfermidade da alma, a ansiedade e a angústia, e fazendo desta pessoa uma pessoa grande, forte e vencedora. Que a tua unção poderosa, que o bálsamo do teu Espírito, que procede deste lugar, que o Senhor derrama sobre as nossas cabeças, venha sobre esta vida, transformando e fazendo dela uma nova criatura, para que seja forte e firme diante de ti. Que a unção que está sobre as minhas mãos, que o poder que restaura e fortalece, venha sobre esta vida, e que nesta noite o poder do teu Espírito repouse sobre este leito e sobre esta cabeça, a cura e a restauração. Que os teus servos sejam fortalecidos, que os seus nervos, os seus ossos, o seu sangue, a circulação sanguínea, as vias urinárias, que o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, receba o vigor e a força que é necessária, para que a bênção do Senhor se manifeste, no nome santo de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe grandemente, fortaleça o seu coração, derrame chuvas de bênção sobre a sua vida. E hoje a oração foi desse lugar, para que a bênção de Deus entre em sua casa, na mesma unção que Deus derrama aqui em nossas reuniões. Que o Espírito Santo faça de você uma nova criatura. Durma em paz, com segurança, tendo a certeza que o Senhor Deus está com você. Um beijo bem grande, seu amigo Epitácio Magalhães, e até amanhã às 22 horas, nesse mesmo horário, nessa meditação, nessa oração. E veja o que vai acontecer daqui até dezembro. Uma bênção grande está vindo em sua direção. Beijo bem grande, fica com Deus e até amanhã. Tchau.